Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel. Aliás, hoje é o último dia do livro de 2 Samuel. Vocês sabem, né, gente, que gostoso é a gente começar um livro, mas melhor ainda é terminar, porque significa que fomos fiéis. Nos últimos 24 dias estivemos juntos com o 2 Samuel. Eu fico muito feliz e orgulhosa por isso. E hoje acaba. Mas amanhã começaremos um novo livro. Enfim, vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos ler 2 Samuel 24. O levantamento do censo. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Já, e viraram-se para Sidom. Chegaram às fortalezas de Tiro e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses, 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada. Em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração e ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora o Senhor peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que execute contra você. Gade foi falar com Davi e comunicou dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retire sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas o que essas ovelhas fizeram? Que a tua mão seja contra minha casa, contra mim e contra a casa do meu pai. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse:
Vai, edifique um altar no Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei e o Senhor vêm até este servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei Araúna, oferecerei ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não vou comprar de você pelo que vale. Não oferecerá ao Senhor pelo meu Deus o holocausto, que me custará nada, sem nada. Assim Davi comprou a eira dos bois, 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar do Senhor e apresentou um holocausto de ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, a praga no meio de Israel. Olha só como as coisas funcionam. A Bíblia começa dizendo no capítulo 24 do livro de Samuel: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levante um censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, e aí você vai lá e faça o seu censo. Agora, deixa eu contar uma coisa. Havia uma palavra do profeta dizendo que o Senhor multiplique. Para que você quer contar gente por gente? Por quê? Sabe para quê? A soberba do coração. Davi foi tomado por uma soberba. Vocês sabem que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas agora, aqui, nesse dia, havia uma soberba no coração de Davi. Sabe o que eu acho mais interessante? Sabe o que eu acho mais curioso? É que ninguém está isento às paixões desse século. Ninguém, absolutamente ninguém está isento de viver perseguições e cair nessas armadilhas de Satanás. Davi foi orientado: para que você quer contar ao povo? Isso aí é soberba. Isso aí é vaidade, Davi. Davi, meu filho, qual a necessidade disso? Davi fez o que ele queria, falou: conta. Quando contou, Deus tomou a boca de outro profeta e falou: o que você fez foi errado. Escolhe 3 penalidades. Penalidade número 1, você vai ter 7 anos de fome. Penalidade número 2, você vai ficar 3 meses correndo dos seus inimigos. Penalidade número 3, eu vou mandar uma peste por 3 dias em Israel. Então Davi prefere ficar nas mãos do Senhor. Já era terrível demais, já era triste demais, já era violento demais. Mas Davi preferiu ficar nas mãos do Senhor. Sabe o que aconteceu? No primeiro dia morreram 70.000 homens. Davi, com o rosto em terra, começou a interceder pelo povo, pedir perdão e dizer: a culpa é minha, que a desgraça, que a maldição, que a violência, que a tristeza, que a peste recaia sobre mim, sobre os meus, sobre a minha casa, mas que não recaia sobre o povo, Deus. Eles não fizeram nada, fui eu quem fiz. Então, quando o anjo do Senhor levantou a mão para poder destruir Jerusalém, Deus falou: verdade, a minha misericórdia alcançou. Então, em vez de durar 3 dias, durou 1. Estar na mão do Senhor, por mais pesado que possa parecer, ainda é muito melhor do que estar na mão de homens. Deixa eu contar para vocês. A gente é tão complicado, meu Deus. A gente prefere colocar o nosso coração na mão de pessoas.
A gente prefere colocar o nosso coração na mão de circunstâncias. A gente prefere colocar o nosso coração na mão de emprego, na mão de político, mas a gente não coloca o nosso coração nas mãos do Senhor. Vocês já perceberam isso? Quando Davi, ele sabe, né? Quando ele vê, quando ele se depara com 3 coisas que ele tinha que fazer, o que ele pede? Ah, não, vou para as mãos do Senhor. É interessante, é curioso, que a gente, muitas vezes, a gente quer entregar os nossos sonhos, expectativas, metas, planos, projetos na mão de homens que é falhos, mas não quer entregar o nosso Isaac no altar. Às vezes a gente está dentro de um relacionamento comendo pequenas migalhas que é jogado para cachorro. A gente é comparado a cachorro, a cadela, mas a gente mesmo assim prefere estar ali do que estar debaixo das mãos do Senhor. Quando eu digo para você que nós somos complicados, é por isso. Por que a gente prefere a mão de pessoas que vão só nos humilhar, que vão nos ofender, que vão querer destruir o nosso futuro, do que está na mão do Senhor, que é grande misericórdia. Ele tem amor para entregar para nós. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. É engraçado que a gente prefere confiar, a gente prefere acreditar no que a gente vê e não na palavra. Sabe por quê? Porque viver verdadeiramente a palavra é para poucos. Eu achei interessante ontem eu vivi várias coisas e no final do dia eu liguei para uma amiga minha, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre as coisas que ainda podem acontecer esse ano. São 3 meses para acabar o ano, literalmente. Literalmente, o ano de 2022, faltam 3 meses. Hoje é dia 2 de setembro de 2022. Então, faltam 3 meses. 3 meses para acabar o ano. E eu virei para ela e falei assim, amiga, o que você pensa que pode acontecer na sua vida e na minha? E ela falou, na minha vida podem acontecer 2 coisas, X e Y. E ela falou, na sua vida, olha, Poliana, podem acontecer também 2 coisas, X e Y. E as coisas pelas quais ela me falou, foi interessante, que foi exatamente a mesma coisa, só que trocado. Ela falou, na minha vida primeiro vai acontecer isso, depois isso. Na sua vida primeiro vai acontecer isso, depois isso. E as 2 podem ter o mesmo resultado no dia 31 de dezembro de 2022. Diante da sua particularidade, diante da sua similitude, diante do contexto que a gente vive, né? 2 áreas da nossa vida podem ter uma transformação nos próximos 3 meses. Só que eu penso, isso, Cris, ela falou assim, só que eu penso que na nossa vida, no rumo que está a nossa trajetória, acontece a mesma coisa, só que ao contrário. A sua área A desenvolve rápido, né, ainda esse ano, e a sua área B vai ser em decorrência da A. A minha área B, ela desenvolve mais rápido, que é o que eu tô vendo, e ela vai acontecer em decorrência da minha área B desenvolvida. Eu falei, é verdade, isso pode acontecer. Pode acontecer. Então vamos fazer o quê? Vamos crer. Porque depois que a gente projetou as 2 coisas que poderiam acontecer, a gente chegou a uma conclusão. Não dava para tocar. Não dá para tocar. Sabe quando um toque é só onde Deus toca? Sabe quando a mão é só onde Deus coloca a mão? Não havia a menor possibilidade de receber o toque do Pai, de receber o toque terreno, se o Pai não tocar. Porque se não vier uma intervenção sobrenatural da mão de Deus, a gente não vai viver nada disso.
É porque nós fomos posicionadas em um lugar onde a gente vai ser colocada de tal forma, de tal circunstâncias em que o mover de Deus vai agir. Se não agir, se não for, se não ir, a gente vai ficar do mesmo jeito. Mas nós precisamos entender e ver e crer uma coisa. Se nós somos mulheres de Deus, a gente vai agir, a gente vai pensar e projetar na nossa vida transformada nessas duas áreas pela fé. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existem. Eu vou destrinchar um pouquinho sobre fé para vocês. A fé não é um sentimento, a fé não é uma emoção, a fé não é um carinho, a fé não é uma circunstância, a fé é um território, a fé é um lugar, a fé é uma terra que você toma posse e herda ela. A fé é um dom. A fé é adquirida por ouvir, se expor à palavra de Deus. Eu achei interessante, curioso, que eu estou falando a mesma coisa para ela há pelo menos 6 meses. Há 2 dias atrás, anteontem, ela estava lendo a Bíblia e Deus a convenceu, mas de uma forma muito mais profunda. Ela falou assim: sabe por que tal e tal área da minha vida não está acontecendo? Falei, por quê? Porque eu tenho uma fé instável. E Deus não trabalha com fé instável. Eu falei, ai, glória a Deus. Aleluia. Eu falei, que dia você já viu eu falar que os meus sonhos, metas, projetos, planos não vão acontecer? Nunca. Que dia você já viu eu falar que o desejo do meu coração não vai se realinhar? Nunca. Que dia você já viu eu dizer que Deus não me ama, que Deus se esqueceu? E muitos dias as circunstâncias são desfavoráveis. Ela, nunca. Eu falei, sabe por quê? Porque a fé é um lugar e eu habito nesse lugar. Então podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu lembro que eu virei para ela e eu falei assim, eu já vi pessoas se acenderem nessa área. Eu tive que contemplar a felicidade das outras pessoas nessa área. Eu tive que ver tal pessoa se deslanchar nessa área. E não foi um dia, não foi 2, foi uma vida. E hoje eu vejo a mão do Senhor desenvolver numa área da minha vida e eu fico, meu Deus. Mas você sabe por que eu fico muito impactada com a mão de Deus? Porque eu passei uma vida vendo pessoas desenvolvendo pedaços das áreas da vida dela e eu tendo que esperar. E mesmo assim, eu nunca desisti. Eu vi pessoas saindo de um lugar, indo para outro, eu vi pessoas viajar, eu vi pessoas entrar dentro do avião internacional e ir para outros lugares. E eu pensar, um dia serei eu. Eu nunca coloquei no meu coração, por que não eu? Sempre foi, um dia serei eu. Eu fui desenvolvendo em mim uma fé racional. Eu fui desenvolvendo em mim uma fé lógica. Olha que lindo, a Fly. Eu vi ontem de uma pastora, não meça o meu agir de acordo com a sua circunstância. O meu agir é independente das suas circunstâncias. Você está certa, Fly. Você está coberta de razão, porque Deus faz isso aí. Porém, Fly, o mínimo que você precisa para entrar nesse território, eu também, é um negocinho chamado fé. É impossível. Escuta, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você quer um presente de Deus sem fé? Não tem como. É impossível. É 000 bolinha, ó. Vocês entendem? Não tem como. Muitas vezes Deus está no lugar, esperando para agir. Ele só vai agir quando você tiver fé. Quando você colocar na sua cabeça, vai acontecer. Tô de conta, hoje não paga, amanhã paga. Tô com fome, bom que emagrece. Não tô comendo o que eu quero, bom que emagrece.
Eu sempre penso assim, bom que emagrece. Ah, Poliana, eu queria viajar, bom que não gasta. Poliana, eu queria tal roupa, nem tudo é pra você. Poliana, eu queria ficar grávida, não é a hora. Eu queria casar, melhor não casar do que casar mal. Eu queria aquele emprego, aquilo ali pode te destruir. A gente sempre tem que pensar que Deus está cuidando da gente agora. Nós sempre precisamos raciocinar que Deus está querendo a gente agora. Deus, Ele não vai agir se você anda, pensa, fala, lida como qualquer um. Porque se você tiver um pensamento, um coração, uma razão, um sentimento de qualquer um, você vai viver resultados seculares. Sabe por quê? Nós não temos o favor de Deus, porque nós temos um coração secular e Deus não tem parte com este século. Presta atenção, enquanto o teu coração for secular, Deus não tem parte com você. A partir do momento que você coloca na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua história, na sua trajetória, que vai dar certo, que o Senhor vai mudar a sua sorte, eu te garanto, com convicção de alma, que vai acontecer. Eu vou contar uma história para vocês. No início da pandemia, uma amiga minha, ela estava grávida. E ela pegou o marido dela no motel com uma amante. Aí todo aquele problema, ela desistiu do casamento dela. Ela falou, muita gente vive duvidando tanto que Deus precisa ficar sempre provando que Ele é Deus. Então as coisas não fluirão. É muito forte. Eu tava nessa live, hein? Mas se você for lembrando de coisas, vai escrevendo aqui pra gente lembrar que também foi forte. Meu Deus, foi com a pastora Raquel, não foi? A missionária Raquel Lima. Nossa, que live. Eu tava lá também, meu amor. Pode escrevendo aqui pra gente lembrar. Algumas pessoas estavam lá também, vocês lembrarem. Foi assim um divisor de fé, não foi, gente? Pelo amor de Deus. Então ela pegou o marido dela no motel. E ela desistiu do casamento. Depois ela deu uma chance pra ele. Só que, sabe, deu uma chance igual mulher secular? Igual mulher secular. Fabi, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Você vai pegar. Você vai entrar, meninas. Você vai entrar no perfil do Miss Batom. Miss Batom. Escreve aí, Fly. O perfil do Miss Batom. Lá no perfil do Miss Batom. É uma live que aconteceu ontem. Com a pastora Laudiane e a pastora Raquel, não foi? Miss Batom. Anota aí, Fly, @Miss Batom, tá? Que live. Inclusive, eu vou pra academia. Quando eu for pra academia, eu vou isso mesmo. Miss Batom IBFT. Miss Batom IBFT, tá? Printa isso aí pra vocês acharem. Essa live foi ontem. Vocês não fazem ideia. Eu fiquei estarrecida. Eu tava num lugar e tinha alguns momentos que a internet estava horrível e teve alguns momentinhos que eu tive que sair e entrar e acabou que a gente perde, né? Alguma qualidade de informação. Eu vou reassistir essa live porque, meu Deus, que live. Ela foi um divisor na nossa... Inclusive, se vocês escreverem ela... Se vocês, viu, Fabi, se você puder pegar esses pontos e escrever e me mandar no direct, eu quero. Porque, meu Deus, olha que live. Foi, assim, um divisor existencial na nossa vida. Foi impactante, sobrenatural, divino, excelente, forte, majestoso. Algo que divide juntas e medulas. Algo que faz assim você sair de um lugar e ser levada a um outro lugar. De fato foi. Então, Fabi, você tem essa missão, tu que apareceu aí, de pegar e escrever esses pontos e me mandar no direct. Porque, olha, eu queria fazer isso. Para ficar ruminando na palavra, eu não vou conseguir. Meus próximos dias estão muito cheios. E eu não vou conseguir, eu queria muito. Se você puder fazer esse carinho por mim, se vocês fizerem,
Se você fizer, eu posto aqui, eu posto nos stories, tá? E eu deixo pra todo mundo printar, fazer um carinho. A Fly, eu fiquei chocada quando ela disse: você não é conhecido na terra, mas no céu. Vamos falar dessa live, só mais uma coisinha? Teve uma hora que a pastora falou assim, a Fly vai lembrar, se você precisar pisar num lugar e falar que você é crente, se você precisar, meu filho, levanta de novo. Ela falava um negócio assim, você não é crente, você é qualquer coisa menos crente. Você é qualquer coisa menos crente. Eu tinha ido servir uma amiga minha nessa hora, rapidinho, foi rapidinho, ela pediu e ela estava muito doente. Essa minha amiga está muito doente. E eu fui servi-la, porque não importa o que ela me peça, eu sempre digo sim, porque ela está muito doente. Eu sei que a gente precisa de... Às vezes, assim, eu não posso deixar de servi-la. Eu sempre a servi, mas eu acho que agora que ela tá muito doente, se acontecer alguma coisa com ela e eu pensar, eu não estive com ela tal dia que ela me pediu, gente, eu não seria eu ia, sabe, ficar muito triste. E ela me ligou e ela falou, me dá uma hora do seu dia? Eu, ai meu Deus, uma hora, tô muito ocupada. Eu falei, vou. Claro! Falei, o que você quiser, eu vou te servir. E ela saiu lá da casa dela, que é bem longe da minha. Ela tomou coragem, ela pegou o carro dela, ela dirigiu e ela foi me encontrar para eu ajudar ela numa coisa. Ela teve 2 ataques cardíacos no lugar onde a gente estava durante 1 hora. Então, assim, eu precisava estar com ela, entendeu? E foi rápido, mas assim, ela tá muito, muito, muito doente. Então, se vocês quiserem orar pela amiga da Poli, pode orar. E aí, a gente foi tomar uma água de coco num lugar, porque eu tava com sede, ela tava com muitos sintomas do que ela tava vivendo. Falei, mulher, vamos sentar ali, bora tomar uma água de coco, dar uma conversada, ver os passarinhos passar na rua, enquanto você melhora. Aí a gente fez isso, ela sentou, ela tomou uma água de coco, porque ela precisa de tomar água de coco, também tomei uma. Nós ficamos vendo os passarinhos passar, fizemos exercício, e eu ouvi na live, fazendo exercícios de respiração, e um pouco antes ela tinha falado essa frase, se você precisar passar num lugar, provar que você é crente, ser qualquer coisa menos crente. E aí, nós ficamos ali uns 10 minutos nesse lugar e tal, e a gente foi pagar a conta. Na hora que a gente foi pagar a conta, a gente estava bem silenciosa, sabe? Como ela estava passando mal, eu decidi ficar assim muito quietinha e só observá-la, ela melhorar. E teve uma hora que eu falei, vamos fazer um exercício de respiração. A gente fez, ela melhorou, a respiração dela voltou, enfim. Então ninguém percebeu o que a gente estava fazendo. Ela estava muito silenciosa e eu também. E aí, uma mulher virou, a dona do estabelecimento, de longe, ela estava de longe, ela virou pra mim e falou assim, moça, pra mim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Você tem um brilho. Você tem um brilho. Você tem uma presença do Espírito Santo. Não precisa de luz nos lugares quando você chega. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, eu não tenho dúvidas. Você é crente. Ah, gente. Vocês entenderam? Eu tinha acabado de ouvir na live. Há 5 minutos antes isso. Antes dela passar mal. A frase que eu ouvi, vocês ouviram isso na live? Foi essa. E ela vira pra mim e ela fala, moça, você não faz noção de como dá pra ver que você é crente. Eu sei que você é crente, eu sei que você é convertido, eu sei que você é cheio do Espírito Santo, eu sei que você tem brilho, eu sei que você tem luz, eu sei que você tem presença, eu sei que a presença de Deus é em você, porque é claro, olha pra você, olha o seu rosto, olha como você brilha. E minha amiga ficou olhando assim, caladinha, sabe, que ela tava passando mal. Foi forte, Fabi. Eu tive uma experiência com Deus e a live rolando. Tipo, uma palavra que foi lançada 15 minutos antes e a live rolando. Então, assim, como eu tive que ficar esses momentinhos em dispersão ali, por isso que eu vou reassistir agora. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso me marcou ontem.
Foi 15 minutos, 5 minutos antes de eu sentar naquela cadeira. 10 minutos depois. E ali eu falei, meu Deus, eu tenho que chegar num lugar e as pessoas falarem crente. Não pode ser só ali, tem que ser em todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas têm que saber a diferença. As pessoas têm que ver a diferença. Se as pessoas não notarem a diferença de você e de mim, a gente está fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu quero ler uma frase que a Ivone escreveu. Que a Ivone estava lá ontem, né? Que eu mandei para um monte de gente essa live. A pastora Raquel falou uma frase impactando sobre a fé. Que a fé é o pavimento para o caminho até o Senhor. Isso é verdade. Deus tem que ir adiante de ti, apresentar o local e não você dizer. Foi forte, gente. Bora voltar no assunto da menina lá. Então essa menina, no meio da pandemia, grávida, de 8 meses, pega o marido no motel. Ela desiste do casamento, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E ela me diz que durante os 9 meses de gestação, o marido dela não tocou nela. Ele não quis. Ela é linda. Ela parece um desenho. Quando ela me mostrou as fotos dela grávida, eu fiquei extasiada. Gente, é sério. Eu, Poliana, fiquei extasiada. Fazia tempo que eu não via tamanha beleza de uma gestante. Falei, estou extasiada. Era tanta beleza. Eu falei, tu já foi mais bonita do que na gestação? Ela falou, não. Foi a época que eu estava mais bonita, foi essa gestação. Eu falei, você estava. Eu fiquei extasiada de ver as fotos dela gestante. E ela falou, ele não me tocava. Não quis. E eu peguei ele no motel. Eu sei que depois de muitos problemas, eles resolveram permanecer. A bebê nasce. E depois que a bebê é uns 6 meses, ela decide desistir. Ela falou, não dá, pererê, parará, pererê, parará, parará. E aí ela alugou um apartamento pra cá e pra lá. E ela lembrou que ela era crente. E ela disse que ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou no trabalho dela, ela fechou a porta. Ela se ajoelhou e ela disse, Deus, se o Senhor ainda tem negócio desse casamento, se o Senhor quer esse casamento, faz tudo dar errado agora. Porque eu vou sair daquela casa e eu nunca mais quero ver a cara desse homem. Mas o Senhor não pode fazer dar errado para mim. O Senhor tem que fazer dar errado para mim e o Senhor tem que fazer dar errado para ele. A partir de hoje, se o Senhor fizer dar errado agora, todo o negócio, todos os móveis, o aluguel, o meu aluguel, o aluguel dele, eu vou entender que o Senhor quer restaurar a minha sorte. Ela parou, ela chorou, ela sentou na cadeira dela, ela limpou as lágrimas e o telefone dela tocou. Fulana de tal, o proprietário desistiu do aluguel. 15 minutos depois ela recebe uma ligação do marido. Oi, fulana, o proprietário desistiu do aluguel, do meu aluguel. Eu posso ficar mais alguns dias? Ela falou, pode. O meu também. E ali ela entendeu que Deus tinha parte naquele casamento. Foi forte, Carla. Isso foi no ano de 2020. Durante todo o ano de 2021 e este ano também, ela tem se tornado uma mulher de Deus que ela nunca pensou em ser. 3 anos depois, qualquer atividade de casal, era ela quem tinha que insistir. Qualquer ato de carinho, era ela quem tinha que fazer. Qualquer evento do casal, era ela quem tinha que ir. E ela falou, eu vou até o fim. Esses dias para trás, ele a olhou com um olho de ternura tão forte, tão forte. Ele a amou 3 anos depois. Eles estão vivendo algo
que está sendo construído numa base sólida. Eles passaram por um processo de mudança juntos recentemente para uma nova casa, com filhos, um novo recomeço. Eu tenho visto Deus levantar aquele casamento, porque aquela mulher nunca mais dormiu uma madrugada completa. Os joelhos dela foram dobrados perante a grande mão do Senhor. E Deus se inclinou para ela e está quebrando aos pouquinhos aquele coração de pedra, lapidando, lapidando, lapidando. Todos os dias um pouquinho nela, todos os dias um pouquinho nele. E a vereda do justo está sendo como a luz da aurora. Está brilhando mais e mais e mais. Até que um dia chegue a ser um varão perfeito. As coisas têm mudado e eu tenho observado e contemplado. Eu a vi recentemente, nós fomos orar. E eu olhei para ela e eu vi que o Senhor disse que esse ano aconteceram coisas miraculosas naquele casamento que estava na UTI. E o Senhor disse ali, você pensa que acabou? Mas esse ano eu ainda farei mais. Foi muito forte. E eu quero transferir essa palavra para você nessa manhã. Se você pensa que acabou, esse ano Deus ainda pode fazer mais. Mas olha só, aquela mulher apropriada, ela está pronta. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você escreva aqui no chat. Mediante a fé que você tem hoje, você está pronto ou não? Seja sincero comigo, sincero. Fala agora, você está pronta? O problema é que às vezes a gente quer, eu quero que essa área aqui mude. Foi interessante que no ano de 2020, a única mudança que ela teve foi nela. Porque quando ele volta dizendo, eu nunca mais vou dizer eu te amo, eu nunca mais vou tocar em você, eu nunca mais, eles falam a palavra nunca, foram tantos aspectos, nunca mais. Mas uma mulher de Deus, ela não age diante das circunstâncias, ela age diante da fé. E ali, ela disse, tudo bem, eu aceito. Ela não aceitou pelo que ele via, porque ela via dele, porque foi cruel o que ele fez com ela. Já bastasse estar no motel com outra, já bastasse ser um grosso, já bastasse, ele ainda chegou nela. No dia que não deu certo o apartamento lá, vocês lembram? Ele falou, eu vou te dar os meus nunca mais, tá? Nunca mais seremos marido e mulher. Nunca mais escute de mim, eu te amo. Você nunca mais receberá um carinho. Você nunca mais receberá provisão. Você nunca mais receberá... Nunca mais. Nunca. Tinha uns 20, nunca mais. Ele olhou aquele homem dizendo aquele tanto de nunca mais. E sabe o que ela falou? Tudo bem. Sabe por quê? Porque naquele dia do trabalho, de joelho, ela pensou, Deus me chamou a ser crente. Passados 6 meses dessa história, uma pessoa da família dele perguntou para ele, por que você não se separou da fulana? Sabe o que ele disse? Um homem do mundo, um homem secular, porque ela é muito crente. Ninguém no mundo vai fazer por mim o que ela faz. Ela acorda às 5 da manhã e faz meu café da manhã. E você sabe o que eu ofereço para ela? Nada. Se eu preciso de alguma coisa 10 horas da noite, quem vai comprar é ela. E eu a desafio. E sabe o que eu faço por ela? Nada. Se eu preciso de alguma coisa no final de semana, quem faz é ela. E sabe o que eu faço por ela? Nada. Então eu não consigo ir. Isso dura até
até o meio do ano passado. E Deus ali foi lapidando. Primeiro ele foi reconhecendo bem vagarosamente. Não foi um dia, não foi 2. Foi quase 10 meses assim. Bem vagarosamente. Até o ponto que um dia eu ouvi, eu te amo. Até o ponto que outro dia eu ouvi, vamos almoçar. Até o ponto de outro dia que eu ouvi, vamos almoçar de novo. Até outro ponto do outro dia que eu ouvi, faz um omelete para mim, vamos comer juntos. Até o ponto que no mês passado ele olhou para ela e a amou. 3 anos depois. Mas porque uma mulher decidiu acreditar. Parece uma história bonita, né? Mas eles ainda estão no meio do processo. Um dia, ela falou, agora eu vou ser crente. Onde ela pisa, as pessoas anotam como uma mulher segundo o coração de Deus. Esse ano ela tem experimentado um mover que vocês não fazem ideia. Eu fico extasiada com a vida dela. A vida dela tem sido uma vida contemplativa. Polly, aconteceu isso. Na outra semana, Polly, aconteceu isso. Na outra semana, Polly, aconteceu isso. Polly, aconteceu isso. E quando eu a encontro, Deus fala, vai viver ainda mais. Mas a fé daquela mulher não era mais uma fé instável. A fé daquela mulher era uma fé estável. Não adianta você querer viver mais, porque você não vai viver. Ontem, naquela conversa com aquela minha amiga, a gente projetou coisas incríveis. E aí a gente chegou num denominador comum. A gente só vai viver isso caso Deus queira. Eu falei, é verdade. Porque a gente aqui tá só indo pela fé. Se Deus não quiser, nós não vamos viver. Vai ficar reservado para o ano de 2023. E se no ano de 2023 não for, vai ser 2024, e 2025, e 2026. E você sabe o que eu vou fazer em todo esse tempo? Eu vou declarar, Deus é fiel. Pode ser no ano de 2026, 2027, 2028, 2030. E eu vou dizer, Deus é fiel. Porque eu não ajo diante das circunstâncias. Eu ajo mediante a fé. Deus é fiel. Eu não vou ter uma fé que hoje ela existe, amanhã não existe mais. Eu me impacto com o texto de 2 Timóteo 3, que fala do homem secular, vil, cruel e a mulher instável. Esse homem mau, ele só entra na casa da mulher instável porque ela é instável. Eu não posso ser uma instável, porque o texto lá, ele termina dizendo, ela sempre tenta aprender, mas ela nunca chega ao conhecimento da verdade, porque ela é instável. Meu Deus, tem noção do que é isso? Ela sempre tenta aprender, mas ela nunca chega ao conhecimento da verdade. Tô fora. Tô fora. Um dia você crê, um dia você não crê. Eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Sabe qual dia você vai escutar? Que dia vocês já ouviram? Tô cansada da Polly? Nunca. Eu acordei cedo ontem. Eu treinei super cedo. Eu falei, eu vou adiantar a minha vida. Ela me liga. Por favor, me serve, sirvo. Falei, eu vou ouvir a live enquanto eu começo a trabalhar. Eu tinha treinado, gente. A servir. Resolvi uma coisa, resolvi outra, resolvi outra, resolvi outra, resolvi outra, resolvi outra, resolvi outra. Dormi, acordei. Que dia vocês já me ouviram chegar aqui e falar, tô cansada? Nunca. Estou muito cansada. Não existe essa possibilidade. Nunca existirá essa possibilidade, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
porque eu decidi viver pela fé, porque eu decidi viver não pelas circunstâncias, mas pelo que Deus pode fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe o que Deus pode fazer? Escreve alguém para mim. Deus pode fazer infinitamente mais. Eu tô cansado, eu tô lutando, eu tô cansado, então descansa. Escute louvores, leia salmos, veja pregações que vão aumentar a sua fé. Veja essa pregação que a gente mencionou aqui. Se conecte com a palavra. Deus pode fazer infinitamente mais. Se posicione no reino. Se Deus te deu uma instrução, não despreze essa instrução. Se Deus te deu uma palavra, não despreze essa palavra. Se Deus te deu um tempo, não despreze esse tempo. Deus disse para mim, tal tempo, tal hora, tal dia, tal circunstância, você vai viver isso. E quando ele fala isso, ele não fala de coisas que eu ia viver em 6 meses, 1 ano. Não. É na próxima década, tá? Daqui 15 anos. E o que eu vou fazer nesse tempo? Esperar. Eu lembro que a minha maior preocupação, quando Deus me deu algumas palavras há 10, 15 anos atrás, era se a minha aparência estaria envelhecida. Eu falei, mas com essa idade, a aparência das pessoas estarão envelhecidas. E eu olho para mim hoje, e eu me vejo, e eu penso, meu Deus. E eu me lembro que ele me falava assim, eu sei que você se preocupa. Eu não vou te deixar envelhecer como os outros envelhecem. Esses dias eu fui num lugar e uma pessoa virou pra mim e falou assim, moça, eu sei que você é nova, que você tem 22, 23 anos no máximo. Fale mais sobre isso. Ninguém nunca acertou a minha idade. Se eu não falar que eu tenho 35, e semana que vem eu vou fazer 36 anos. Eu fico impactada. Eu não tenho cabelo branco. Um ou outro. A sua também, né, Ana? É verdade, a Ana parece um desenho. Mas o Senhor falou que não ia me envelhecer para eu saber que Ele me disse e Ele ia fazer. E eu tenho testificado isso. Eu tenho visto. O Senhor tem guardado a minha aparência. Porque Ele disse que ainda tinha que esperar. E se eu não precisava de me preocupar, eu falei, eu vou estar velha, eu vou estar cansada, por favor. E não. E eu não estou velha. E eu não estou cansada. Deus pode fazer infinitamente mais, mas Ele não vai fazer infinitamente mais para a pessoa instável. Foi tão forte isso aqui. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele diz? Deixa eu cair na mão de Deus. Vai ser terrível, mas deixa eu cair. Ele entra num propósito, ele se joga. E ele fala, Deus, recai sobre mim. Recai sobre mim. O errado fui eu. Com um dia, a praga cessou. Então, se você tiver que decidir entre a mão de homens e mão de Deus, por mais que pareça difícil, cruel, dolorido, vá para a mão de Deus. 70 mil homens morreram porque ele decidiu desobedecer a Deus. Mas ele era o comandante de Israel. Uma decisão de um presidente, inclusive esse ano é ano de eleições. Espero eu que vocês estejam orando pelas eleições, tá? A decisão de um governador, a decisão de um chefe de família, a decisão de uma mãe sempre recai sobre aquele que ele tem responsabilidade. Mas com um dia, a praga
acabou a derrota e o Senhor agiu com misericórdia. Que nessa manhã o teu coração dilate, que você saia desse lugar de pequenez, de mediocridade, você pise em território santo e você seja recolocado na maneira de viver a sua própria vida. Que quando você olhar para você, você não reconheça você, mas antes, pois, reconheça o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aumente a fé em nosso coração. Senhor, nós queremos ser chamados, amados por Ti. Sabe aquele ali, filhinho amado? Sabe aquele ali é crente? Oh, Senhor, age de misericórdia, de graça, de benevolência, de paz. Que a Tua presença seja viva, que a Tua presença seja eficaz, que o pão da presença esteja em nós. Espírito Santo, não queremos fingir que somos da igreja, não queremos fingir que somos de Deus e andar segundo o conselho dos ímpios, em sentar em roda de escarnecedores. Não queremos, Senhor, fingir. Não queremos. Queremos ser chamados homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Nos ensine, nos inspire, mude a nossa sorte, transforme as nossas circunstâncias e nos faça pisar em territórios santos, nos unja, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Presta atenção. Escreve para mim no chat, a gente já vai desligar. Deus pode fazer infinitamente mais ainda neste ano de 2022. Eu vou viver. Escuta, hoje é 2 de setembro de 2022 e eu declaro, em nome de Jesus, que ainda este ano eu contarei o maior testemunho da minha vida. Declara também, porque eu estou aqui pela fé. Porque eu tenho que declarar que eu contarei até hoje o maior testemunho da minha vida. Declara. Acorda de manhã. Eu contarei o maior testemunho da minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que eu vou viver, o que você vai viver. Gerações e gerações contarão a nossa história e dirão: o Senhor fez infinitamente mais. Eu te desafio a crer. Deus pode fazer ainda este ano de 2022 infinitamente mais. Quando eu li, Mari, você escrevendo, eu me arrepiei. Mari, você sabe, Mari. Você escreveu: eu darei o maior testemunho da minha vida. Você vai dar o maior testemunho da sua vida. Faça o que Deus te falou. Hoje é um dia profético. Hoje é um dia que você vai lembrar dessa live. Hoje é um dia em que você vai falar: aquele dia eu decidi crer. Mas para! Eu nem vou ler, hein? Eu vou ler, eu vou contar. Isso mesmo, Mari. Se você precisar, eu já falei que eu vou mais cedo. Eu vou ficar com o Emanuel, hein? Eu vou ficar com ele. Eu vou lá ficar com ele para você ter paz, para você ouvir a palavra. Escuta. Escuta a história. Tem gente que tá vendo essa live que ela vai viver. Tem gente que tá achando que manda em Deus. Para de achar que manda em Deus. Deus não te deve nada. Para de mandar em Deus. Talvez você quer viver um milagre na área X. Você vai viver na área Y. Vocês entenderam? Talvez você quer que Deus faça isso e Ele vai fazer isso. Talvez você quer que Deus mexa aqui, Ele vai mexer aqui. Deixa Deus ser Deus. Para de mandar em Deus.
Para de mandar em Deus, tá? Só creia que infinitamente mais. O que Deus vai fazer? Para de mandar em Deus. Para de dizer, então, esse ano eu vou viver milagre na área X. Vai nada. Não vai. Você é Deus. Antes que o mundo tivesse feito, você já estava aqui, tu fez o mundo, você fez as nuvens, você fez a estrela, você fez as árvores. Um dia Deus falou isso para mim. Eu vou viver tal coisa na área X até... Não vai, Poliana. É do meu jeito, da minha forma, da minha circunstância. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu sou. Para. Então chega, tá? Chega. Deus disse para Mari que ela precisava se batizar ainda esse ano. Que ele ia fazer algo tão extraordinário na vida dela. Tão extraordinário. E é interessante que ela tentou se batizar umas 300 vezes esse ano. E ela nunca conseguiu. Não foi, Mari? E ela já tem essa palavra liberada. Que Deus ia pegar ela, enfiar ela ali debaixo daquela água e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela vai descer nas águas. Quando ela subir, ele vai fazer um milagre. E isso já está lançado faz tempo. Ela já tentou fazer umas 3 turmas de batismo e nunca conseguiu. Sabe por quê, Mari? Porque o diabo sabe. O diabo sabe. Ei, Dani, te pego também, Dani. Mari e Dani. O diabo sabe que quando tu subir, você vai dar o maior testemunho da tua vida. Você entendeu? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando tu descer, tu mergulha, tu fica lá. Quando tu subir, vai ter um anjo com uma espada desembainhada de fogo, mudando a tua sorte, tirando do inferno e te levando para o reino do Filho do amor de Pai, em nome de Jesus. Tu sabe. Dani, tu é outra. A Mari e a Dani. Isso mesmo, Dani. Seja forte e corajosa. A Dani já tentou também umas 90 vezes, né, Dani? Deus vai fazer na vida de vocês infinitamente mais. Quando vocês forem, vão em jejum. Chega lá, fala assim, é hoje. Aquele que crê e foi batizado será salvo. E se você está nessa live, ainda não foi batizado, só se inscreve, só batiza. Ai, não, vai e batiza. Sabe por quê? Porque quando tudo levanta, existem anjos ao seu respeito para te levar, para te guardar, para te proteger, para te tirar do inferno, querido. Você é um condenado e você vai deixar de ser condenado para ser filho. Filho de Deus. Vocês não fazem ideia. Quem tiver que batizar, batiza. Quem tiver que aceitar Jesus, aceita. Quem tiver que ler Bíblia, lê. Quem tiver que se santificar, santifica. Quem tiver que mudar guarda-roupa, muda, mas muda agora. Não adianta você querer o que é de Deus, tendo a mesma vida. Se tiver que limpar Instagram de prostituição, de promiscuidade, faz agora, faz hoje. Tira cropped, tira shortinho, tira sainha, bloqueia contatinho, bloqueia. Contatinho não dá tchau, bloqueia. Não tem que levar, pessoa legal, todo mundo é legal, qualquer pessoa no planeta é legal. Faz um limpa na tua história, mas você faz agora, você não tem tempo, porque você é adulto. Quem tem tempo é criança, você já cresceu. Faz agora. Sabe por quê? Porque para você viver infinitamente mais, você vai precisar se posicionar. E se posicionar agora, Karina. Já vai e se inscreve agora. Se posiciona hoje. Nós não temos tempo. Nós somos adultos. Já cresceu. Não dá. Que hoje seja um dia de decisões de fé. Que a presença do Espírito Santo seja viva na sua vida. Que quando as pessoas te verem, elas vão me ver como aquela senhora me viu ontem. Meu Deus, você é uma mulher de Deus. Eu vi. Você ficou calada, mas eu vi. Você não precisava falar. Porque o teu brilho chega antes de você. Essas serão vocês. Esses serão vocês a partir de agora. Em nome de Jesus. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional.